como presidente da sessão, vou dar abertura, então, à defesa pública de doutorado da candidata Chavelle Brondani, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFSM. Queria agradecer de antemão a presença da banca, da professora Lisiane, da professora Camila, do professor David e da professora Tatiana. Queria mencionar também a presença do professor Glicério, que é um professor sênior da nossa área aí, que tem sempre muitas contribuições para fazer. Seja bem-vindo também, professor Glicério. Chavelle, eu vou deixar você dar o título e agradeço mais uma vez a presença de todos. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer especialmente aos membros da banca, ao professor Glicério por nos prestigiar também, e a todos os colegas, amigos, que eu vi o pessoal entrando aí. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Então, o título da minha tese é Comportamento Mecânico de Misturas Asfálticas Recicladas a Frio com Emulsão e Cimento Portland. Eu me chamo Chavelle Brondani e fui orientada pelo professor Luciano Spest. Então, eu vou contextualizar um pouquinho a importância e a relevância desse assunto. Então, a gente está vendo muitos acontecimentos, principalmente nas últimas semanas, né, de impactos de mudanças climáticas, e isso já vem sendo discutido há muitos anos. E existe, então, um compromisso entre 193 Estados-membros da ONU, que é a Agenda 2030, e ela é um plano de ação para pessoas, planeta e prosperidade. Dentro dessa agenda, a gente tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Os principais que a gente conseguiria contribuir, estando na academia, desenvolvendo pesquisas, a gente conseguiria, então, contribuir dentro do 9º objetivo, que seria a indústria, inovação e infraestrutura. No 11º, cidades, comunidades sustentáveis. No 12º, na questão de consumo e produção responsáveis. E também na questão de ação contra as mudanças globais de clima. Então, no meu trabalho, a gente usou as misturas recicladas a frio. Então, o foco da nossa pesquisa é justamente misturas recicladas a frio, que são compostas majoritariamente pelo RAP, agregados virgens, e são estabilizadas com ligante asfáltico, pode ser espuma ou a emulsão, dependendo do trabalho, filler ativo, que seria o cimento Portland, ou a cal hidratada, ou combinação de ambos. Então, quais seriam os obstáculos, né? Quais seriam as lacunas que a gente ainda encontra? A questão da qualidade do material, a procedência, a heterogeneidade, né? A composição do fresado. Às vezes a gente não tem conhecimento, não fica claro, né? O que tem lá naquele pavimento. Então, as características do ligante, a interação com o asfalto novo, qual a metodologia de dosagem? A gente sabe que ainda não existe, né? Uma metodologia padrão universal. A carência de especificações de órgãos rodoviários, principalmente no Brasil, e critérios volumétricos e de durabilidade, que ainda não foram tão aprofundados. Então, as misturas asfálticas recicladas a frio possuem um comportamento mecânico complexo, muitos autores trazem essa questão, e por isso é incentivado o estudo e proposições de novos modos para que a gente possa avaliar a rigidez, o dano por fadiga e a deformação permanente. Então, contribuindo para tudo isso, nós tivemos em 2021 a resolução do DENIT número 14, que foi promulgada no dia 8 de julho, que passa a exigir o reaproveitamento do RAP, principalmente em projetos que sejam do DENIT, né? Então, as empreiteiras, ou, enfim, precisam, se eles vão fresar dentro daquele projeto, eles precisam necessariamente reaproveitar o RAP. Então, essa resolução vem nos ajudar, né, a trazer essa importância de aplicarmos misturas recicladas a frio com emulsão e cimento Portland, por ser uma alternativa relevante para esses, como base, né, em pavimentos. Outras ferramentas mais assertivas de caracterização de materiais, análise e projeto de engenharia, com o avanço da gente ter novas metodologias, análise de dano contínuo, viscoelasticidade. Então, essas ferramentas conseguem fazer com que, mesmo já havendo muitos estudos no Brasil sobre essa questão da mistura reciclada, a gente consiga avançar em alguns aspectos. Então, como objetivo geral da nossa pesquisa, nós temos avaliar o comportamento de misturas recicladas a frio, compostas por material fresado, estabilizado com pó de pedra, cimento, emulsão, visando, então, o emprego como camada de base.
Para atingir esse objetivo geral, a gente traçou 3 principais objetivos específicos. Então, analisar o comportamento reológico dos diferentes tipos de ligantes extraídos do RAP, quando adicionada a emulsão à mistura. O segundo objetivo, avaliar o comportamento das misturas recicladas quanto à rigidez, fadiga, deformação permanente e o efeito deletério da água. E, por fim, compreender o comportamento das misturas e dos materiais empregados, fazendo uso da análise mecânica dos pavimentos. Eu vou apresentar para vocês rapidamente o meu referencial, né, e quais passos a gente utilizou para chegar na nossa análise. Então, a gente sabe que o material ele é obtido quando há um comprometimento da camada de suporte do pavimento. Então, é necessário fazer intervenções lá na rodovia, na estrutura, quando apresenta dano por fadiga, deformação permanente, e esse revestimento danificado que é removido, que a gente chama no Brasil fresado ou RAP, então ele é utilizado na produção de novos revestimentos e na incorporação de camadas de base ou subbase. Existem diversas técnicas de reciclagem, né, a frio, a quente, em planta ou in situ. O nosso trabalho vai focar, então, na reciclagem a frio. E essa reciclagem, ela tem uma maior variabilidade de técnica, pois possibilita a utilização de muitos aglutinantes, diferentes estabilizantes e o próprio material reciclado, né, que já tem uma variabilidade bastante grande. A dosagem, então, a gente, como eu já falei, não existe um método de dosagem universalmente aceito. Existem alguns procedimentos comuns, né, a coleta das amostras, sempre é feita análise granulométrica e a determinação do teor de asfalto e do ligante envelhecido. Então, essas são algumas técnicas padrão. Só que o que acontece é que existe uma variação na quantidade de emulsão, quanto de agregado, quanto de filler ativo, o que poderia ser feito para que a gente tivesse um maior equilíbrio de rigidez e resistência, flexibilidade e durabilidade desse material. Então, por isso, ainda existem muitos estudos que acabam variando ou tentando encontrar a dosagem ideal. Então, uma das coisas que eu procurei entender foi a questão da adição de agregados novos, né, os agregados virgens, o pó de pedra. Muitos autores, eles trazem a questão da importância de promover a trabalhabilidade, a estabilidade, a durabilidade, e também para atingir a faixa granulométrica e melhorar a mistura estruturalmente, que a gente sabe que, às vezes, o RAP traz esse desafio da granulometria. Então, outros parâmetros de seleção também que a gente viu na literatura, a massa específica, a determinação dela é muito importante, a resistência à tração indireta, fadiga, deformação permanente são muito estudadas, o dano por umidade e as tintas térmicas. Ainda existem estudos que nos trazem a questão da utilização do Proctor modificado com o objetivo de reduzir ao máximo o índice de vazios, que é um ponto muito importante dentro das misturas recicladas a frio, sendo compatível com equipamentos e a prática de engenharia. Então, muitos trabalhos trazem a importância de utilizar ainda o Proctor, e outros trabalhos também discutem a questão do compactador giratório Super Pave, pois ele traz essa praticidade, né, de a gente conseguir determinar ou a altura ou a densidade, especificar e ter um controle maior na compactação do material. Outra coisa importante de destacar na literatura é que se a gente utilizar mais de 1% de cimento, a gente passa a ter outro tipo de material que poderia, e no caso das misturas estabilizadas com emulsão, a gente não quer comprometer essa questão do betume. Então, a gente não poderia, né, segundo essas literaturas, utilizar mais de 1%, porque comprometeríamos o benefício da questão da flexibilidade das misturas. Então, em 2017, lá nos Estados Unidos, a AASHTO nos trouxe 2 normas, que era a MP31 e a PP81, e elas foram sendo atualizadas, né? A princípio, elas eram especificações e acabaram se tornando normas. Então, a R117, agora de 2023, ela traz como uma referência outras normativas da AASHTO, né, e da STM, e ela tem um foco principal no material. Então, ela traz a questão da granulometria, quantidade mínima do resíduo da emulsão, como o projeto, quanto deve atingir de resistência ou de estabilidade. Então, essa norma, a R117, ela vem mais focada no material.
E a Asto M352, que seria lá em 2017 a PP81, ela é mais focada no projeto em si. Então, ela nos trouxe orientações importantes, né? Por exemplo, a questão da secagem do RAP, ela também traz orientações de como escolher o conteúdo da emulsão, que deve variar entre 1% e 4%, com incrementos de 0,5% ou 1%, que o material seja passante na peneira de 25 milímetros, também a questão de não ultrapassar o teor de água de 3%, a questão da cura, eles determinam 60 graus Celsius por 48 horas ou até massa constante. E outra questão é que o RAP deve ser condicionado em temperatura entre 20 e 25 graus, primeiro misturada a água, depois os aditivos, e por fim adicionar a emulsão, e nunca o processo de mistura deve ultrapassar os 60 segundos. Então, essa norma ela acaba nos trazendo orientações importantes. Outras variáveis que influenciam, que a gente conseguiu visualizar dentro da literatura, foi a questão da origem e propriedade dos agregados, que muitas vezes não está documentada, se é possível reativar ou não o RAP, a questão do clima, como ele ficou exposto, a composição volumétrica, o tipo e o teor do betume naquela composição, o teor de umidade, a inclusão ou não de filler ativo e entre outras. Então, existem muitos estudos que vêm trazendo essas dúvidas, né? Tentando responder. Outra questão também são as emulsões, que elas são compostos, né, por dispersões coloidais de fases asfálticas dispersas em água, numa fase aquosa, contínua combinada com agentes emulsificantes ou surfactantes. Então, quais as vantagens de nós utilizarmos a emulsão ao invés da espuma, né? A questão da diminuição da viscosidade do CAP, a menor liberação dos voláteis, redução da oxidação do CAP e a utilização em temperatura ambiente. Outra variável que influencia é a questão da lubrificação e do aglutinante, né? Que essas misturas, elas passam a se comportar, quando a gente insere a emulsão asfáltica, como um material ligado, para se comportar muito semelhante a uma mistura asfáltica. Então, outra questão também que a gente vê na literatura são os fillers inativos, então colocar ou não pó de pedra. Então, as partículas minerais inertes, né, que é o pó de pedra, elas trazem uma interação física importante com os outros materiais e são suplementos para que a gente tenha uma melhor composição da mistura. E os fillers ativos também, que modificam quimicamente as propriedades da mistura, como exemplo, o cimento, a cal e a cinza volante. As principais pesquisas relacionadas procuram abordar alguns assuntos que a gente viu recorrentes. Por exemplo, o melhor método de compactação, aumentar a densidade, como aumentar a densidade, né, desse material, o tempo de cura ideal, quantidade de material reciclado nas misturas, a dependência dessa relação de temperatura e frequência, se existe ou não, as porcentagens ideais de ligante asfáltico ou hidráulico no projeto e quais os ensaios de desempenho a gente utiliza para essas misturas, né? Então, a partir do conhecimento e da leitura de toda a literatura, nós optamos por dividir a nossa pesquisa em dois principais níveis. Um nível que vai ser análise de ligante e outro nível vai ser análise da mistura. Então, a gente coletou, separou o material. No nível ligante, nós fizemos a extração do RAP, caracterizamos ele reologicamente, fizemos ensaios no DSR, reologia, o LASO e MSR, e determinamos os parâmetros reológicos dos ligantes extraídos e das pastas betuminosas. Também, no nível mistura, fizemos a caracterização do RAP dos agregados, fizemos uma dosagem, né, da mistura reciclada, moldamos os corpos de prova e fizemos os ensaios, que foram divididos em ensaios índices e ensaios de comportamento, e em posse desses dados, realizamos a análise mecanística dos pavimentos. Então, aqui eu tenho o fluxograma da tese. A gente começa aqui, então, pelas misturas asfálticas, que vão se dividir em nível ligante e nível mistura. No nível ligante, nós fizemos a caracterização viscoelástica linear,
as curvas mestras, fizemos o PG, o MSR e o LAS. Em quais componentes? Então, nós tínhamos o RAP extraído, um RAP 5070 extraído, um 6085, né, extraído também, e também fizemos análise na base dos ligantes que serviram para produzir a emulsão. Então, aqui, o base E1 e base E2 são 2 ligantes 50-70, 2 ligantes convencionais. E os resíduos são os resíduos secos da emulsão. Esses resíduos também são o resíduo da E1, que é a emulsão 1, e o resíduo da E2, que vai ser a emulsão 2. Depois eu vou explicar como elas são compostas. Então, a partir de nós termos a extração dos RAPs, a gente fez misturas. Misturas com o resíduo da emulsão 1 e o RAP 5070, o resíduo da emulsão 2 e o RAP 5070. Depois de nós termos essas misturas, a gente acrescentou o CP2F, né, que é o nosso filler ativo, então a gente tem essas composições de misturas na análise do nível ligante. No nível mistura, nós fizemos os ensaios índices, que seria o módulo de resiliência, a resistência à tração e o dano por umidade induzida, que são ensaios normalmente utilizados para dosagem e também para conseguirmos classificar o material. E também, no que a gente chamou de ensaios de comportamento, o flow number, o Hamburgo, o módulo complexo e a fadiga tração-compressão, em 4 misturas compostas por uma emulsão 1, e depois eu vou explicar para vocês a mistura, o RAP 5070, E2 com 5070 e o 6085 também com uma emulsão 1 e emulsão 2. De posse desses dados, então, a gente fez a análise mecanística dos pavimentos. Os nossos materiais são dois RAPs, né? Então, a gente tem um RAP 5070, cuja fonte é originária do trecho fresado na RS 400, localizado entre os municípios de Candelária e Sobradinho, aqui a fonte 1, e a fonte 2, que é um RAP AMP 6085, provém da fresagem de um trecho da BR 290 entre os municípios de Guaíba e Osório, aqui no nosso mapa do estado. Então, o RAP 5070 ele foi caracterizado no estudo de Correia em 2020. Então, a gente tem essas imagens de onde ele foi fresado, o estado em que estava o pavimento, e ela também nos traz o teor de ligante e a massa específica medidas para essas amostras de RAP. Ainda em Correia 2020 e também no trabalho de Luz 2019, a gente teve a utilização e caracterização do RAP 6085, e eles nos trouxeram também o teor de ligante e a massa específica máxima medida para esse material. O nosso pó de pedra, ele é proveniente da Construbras, da cidade de Sarandi, e ele é uma rocha vulcânica, olivina diabásio, e ele foi caracterizado nos estudos de Boeira 2018, Faquin 2018 e Brondani 2019. Então, a gente tem todos esses dados do material, equivalente de areia, massa específica, angularidade do miúdo, a forma 2D, né, o WIMES, e a fluorescência de raio-x, que nos dá a composição química desse material. O cimento foi fornecido pela empresa de La Páscoa, é um CP2F40, designado, então, como cimento Portland composto com material carbonático. Nós fizemos os ensaios de massa específica, índice de finura, consistência em início e fim de pega, e todos os ensaios atendem às normativas brasileiras, e o cimento também, ele vem da empresa, foi cedido pela De La Páscoa, mas é da empresa Itambé Cimentos, e a gente viu que ele está todo dentro das normas brasileiras, das especificações. As emulsões, então, foram cedidas pela CBB Asfaltos, e nós temos 2 emulsões. Qual a diferença entre elas? Uma a gente vai chamar de emulsão convencional, é uma emulsão E1. As duas são emulsões catiônicas de ruptura lenta. A diferença é que a E1 a gente vai chamar de emulsão convencional, não tem nenhum tipo de adição, e a E2 é uma emulsão asfáltica com rejuvenescedor. Então, a gente pediu, né, através do Rafael Reis, a gente conseguiu o rejuvenescedor, que foi incorporado, então, na emulsão, que nós vamos chamar, a partir de agora, de E2. Então, a nomenclatura adotada no nível ligante
como eu já dei um spoiler para vocês lá no organograma, a gente tem a base da E1 e a base da E2, que são ligantes 50-70, que foram nos fornecido, né, o ligante que deu origem à emulsão, antes do processo de emulsificação, e nós temos o resíduo da E1 e o resíduo da E2, que são os ligantes que a gente evaporou lá a emulsão e ficou só com o resíduo seco dessa emulsão. Então, base E1, base E2, resíduo E1, resíduo E2. Também vamos ter aí o extraído do 50-70, então, que é o ligante que foi extraído do RAP, o extraído do 60-85. Depois a gente começa a fazer as misturas. A gente vai incorporar o resíduo da E1 no RAP 50-70, o resíduo da E2 também no RAP 50-70. E assim por diante. A gente vai. Aí depois que nós tivermos as composições do 50-70, 60-85 com as diferentes emulsões, a gente incorporou o cimento Portland na mistura também. Então, elas passam a se chamar MRE1, RAP 5070, CP2F. A emulsão E1 convencional, com o RAP 5070 e o cimento. E assim por diante. Então, como nós fizemos essas misturinhas, né? A gente utilizou as proporções que foram adotadas no nível de mistura, que vão ser explicadas depois no capítulo de mistura. Então, a gente usou as proporções em massa. Então, supondo que nós tivéssemos uma massa de mistura de 1.000 gramas, a massa da mistura completa. Na nossa dosagem, nós teríamos 70% de RAP. Como já havia sido especificado, o teor aproximado de ligante é 5%. Então, desse valor, desse cálculo, nós temos aproximadamente 37% de gramas, né, de ligante extraído do 50-70 e 34% do 60-85. Para a emulsão, a mesma coisa, nós teríamos 13,5% de emulsão. Essa emulsão tem 64% de resíduo, então, fazendo essa conta, vezes essa quantidade de massa suposta, nós teríamos aproximadamente 22 gramas de emulsão. E 1% de cimento em relação a essa massa inicial. O que acontece? O RAP extraído, né, ele é um ligante ele fica bastante oxidado, então ele era bastante rígido. Então, para nós produzirmos a mistura, a gente precisou fazer um aquecimento dessa massa asfáltica, dessas pastas betuminosas. Então, as misturas precisaram ser feitas a 150 graus, de forma completa, foi manual mesmo, homogênea, né? A gente homogeneizou até não termos nenhum tipo de torrão, nem nada, e com interação perfeita, supomos, né, que haja uma interação perfeita. Então, esses acabam por ser algumas limitações, porque a gente não consegue fazer a mistura do nível ligante exatamente como será feita a mistura no nível mistura, porque ela é a frio, né? Mas então, como que foi feito, né? Qual é o passo a passo metodológico? A gente extraiu o ligante presente no RAP utilizando o rotor evaporador. Então, foi feito, a gente pegou o fresado, passou pelo processo de extração, fez a filtração e recuperou ele utilizando o Rotarex e o rotor evaporador, que foi desenvolvido no GPASV na tese do Pedro, em 2022. Depois, em posse dessas pastas betuminosas e dos ligantes extraídos, do ligante base, com o intuito de varrer todo o domínio viscoelástico, nós medimos o módulo de cisalhamento e o ângulo de fase em diferentes temperaturas e frequências com o equipamento DSR de placas paralelas, seguindo a norma ASTO T315, e depois disso nós aplicamos a modelagem 2S2P1D. Ainda no nível ligante, nós determinamos, então, o PGD alta, que ele foi caracterizado de acordo com a ASTO M320 e tem relação direta com o desempenho do ligante frente à deformação permanente. Também utilizamos o MSCR, seguindo a norma ASTO M332, também realizado no DSR de placas paralelas, aplicando ciclos de fluência e recuperação sobre amostras de ligante asfáltico. Então, ele obtém parâmetros para 2 níveis de tensão. O JNR, que é a compliância não recuperável, que apresenta suscetibilidade à deformação permanente, e o R%, que é o percentual de recuperação, que é a capacidade de recuperar a deformação sofrida a cada ciclo. A gente também utilizou o LAS.
O LAS, ele segue a norma ASTO T391, também é realizado no riômetro, e com um diâmetro, então, de 8 milímetros, né, da geometria. O pico de tensão cisalhante e a deformação cisalhante são registrados a cada 10 ciclos, junto com o ângulo de fase e o modo de cisalhamento. Para avaliar a ruptura, nós utilizamos o critério de máxima energia de pseudodeformação acumulada, o máximo PSE, de Wang 2015. A partir da coleta desses dados, a gente consegue traçar as curvas e ter o FFL a 19 graus, que é calculado como a área abaixo da curva de fadiga, obtido por meio da teoria VSD, entre deformações de 1,25% e 2,5%. Então, aqui eu já vou apresentar para vocês os resultados do nosso capítulo de nível de ligante. Então, nós fizemos a caracterização viscoelástica linear, e aqui eu vou apresentar primeiro para vocês a questão das bases e dos resíduos. O que a gente consegue ver aqui na curva mestra de módulo dinâmico? O resíduo da E2, ele está deslocado em relação às outras misturas, né? Em relação aos outros 3 ligantes. Esse comportamento possivelmente possa ser justificado justamente pela inserção do rejuvenescedor, indicando uma menor rigidez, principalmente nas altas frequências. Então, a gente consegue enxergar, né, principalmente aqui nas altas frequências, esse afastamento em relação às outras misturas. Por que esses 3 ficaram um em cima do outro? Justamente por serem ligantes convencionais 50-70 e o comportamento deles ser muito semelhante. Já nas curvas mestras de ângulo de fase, o resíduo da E2, ele é mais rígido nas altas frequências. Aqui, ele é mais rígido e ele é mais viscoso nas baixas frequências, que é um comportamento que favoreceria tanto a deformação permanente quanto a fadiga, né? Se nós fizéssemos uma inferência. Quando nós passamos, então, para as misturas, para as composições e pastas betuminosas, a gente consegue ver aqui a questão da oxidação dos ligantes extraídos, tanto nos derivados do RAP 5070 quanto nas derivações do RAP 685. A gente vê que com a inserção dos resíduos da emulsão, a gente tem uma queda na rigidez desse material, e mesmo com a inserção de cimento, a gente mantém essa rigidez num nível ok. E o que acontece também aqui no ângulo de fase? A gente também consegue enxergar essa maior oxidação, maior rigidez dos ligantes extraídos e alteração no comportamento dessas misturas, né? Quando a gente acrescenta os resíduos da emulsão. O que acontece? Tendo uma diminuição na rigidez, mas não é uma rigidez, uma queda tão grande que vai prejudicar o material quanto a deformação permanente, mas também mantém um bom comportamento em relação à fadiga. Já na determinação do PG, então, quando a gente analisa os gráficos, a gente consegue ver que todos os ligantes, tanto os ligantes base, quanto os resíduos, eles pertencem à mesma classe de PG, que é um PG 64. O que isso aqui nos mostra? Que o processo de emulsificação do ligante não alterou as propriedades químicas, reológicas do ligante base. Então, isso é uma coisa favorável, né, que positiva. E outra questão que a gente consegue ver aqui no PG é a oxidação desses ligantes extraídos, né? Então, eles estão numa classe de PG mais alta. Por que o PG do ligante RAP 5070 está na mesma classe do RAP 6085? Isso possivelmente se justifique pela questão da degradação polimérica que foi ocorrendo ao longo dos anos e já foi apresentada e estudada por Schuster em 2023 em sua tese. Outra questão importante que a gente consegue ver aqui no PG é que, adicionando o resíduo de emulsão ao ligante extraído do RAP, a gente tem uma queda na rigidez das misturas, mas que não é uma queda tão significativa a ponto de prejudicar e diminuir significativamente a classe do PG. Então, a gente conseguiu manter essas misturas numa classe de PG 82, que é um PG bom para deformação permanente. Quando a gente parte, então, para o estudo do MSR, que a gente permanece ainda na análise da deformação permanente, aqui nos estudos do JNR, das bases e dos resíduos,
a gente tem um comportamento atípico, porque, teoricamente, os resíduos, né, eles não deveriam ter ficado mais rígidos do que os ligantes base. E o que foi o que nos mostrou o estudo do MSR. Então, o JNR, ele nos dá... a gente não traçou, por exemplo, o R%, né, o gráfico do R% aqui para os base e para os resíduos, porque os valores são nulos, né? Aqui para o JNR, que é a compliância não recuperável e traz a suscetibilidade à deformação permanente, então a gente tem que destacar aqui, por exemplo, o comportamento da MRE2 5070, ele aumenta, então ele está nos indicando uma queda na classe do MSR. Então, todos os ligantes ficaram na classe E, que é extremamente pesado, só que quando a gente adiciona a emulsão com o rejuvenescedor, ela traz esse aumento no valor, que significa, então, que ele vai prejudicar, teoricamente, o material em relação à deformação permanente. Então, ele cai de classe, ele vai para a classe V, que é a classe muito pesado, né? A classe de tráfego muito pesado. E o R% também, ele mantém essas tendências observadas no JNR. Então, quando a gente tem a adição de E2, a gente tem uma queda bastante relevante em relação aos ligantes, às outras pastas betuminosas. Então, quando a gente adiciona aqui o E2, ele diminui bastante o R%. Então, que é a parcela de percentual de recuperação, que demonstra que ele não tem essa capacidade, ele acaba sendo mais viscoso e prejudicando, então, essa pasta betuminosa em relação à deformação permanente. Então, dentro do LAS, que seria o ensaio que nos traz parâmetros de fadiga, nós temos também, dentro dessas bases e do resíduo, um comportamento diferente para o resíduo de E2, justamente por ele ter o rejuvenescedor. O que acontece? Ele é mais rígido. Então, segundo Schuster, em sua tese, os ligantes mais rígidos tendem a apresentar curvas de vida de fadiga acima das demais e, consequentemente, maiores valores de FFL. O que o maior valor do FFL nos diz? Que ele terá uma melhor vida de fadiga. Conforme aumentamos a deformação, ele vai caindo, né? Essa integridade do material vai diminuindo, o dano vai aumentando, e para esse material com o resíduo da E2, a gente tem uma vida de fadiga melhor em relação às outras misturas. Aqui, então, para todas as composições, né, para todos os ligantes, tanto o extraído 5070 quanto o 6085, a gente vê um pior comportamento, a fadiga desses ligantes extraídos, aqui do 5070 e o 6085, ambos ficaram com FFL mais baixo, e um comportamento também diferente, assim, que nos chama atenção, que é essa queda da ME2 RAP 5070 também demonstrando uma pior vida de fadiga para esse material. Já as outras composições de misturas dessas pastas betuminosas, elas têm um comportamento que já era esperado, né? Então, um comportamento melhor de vida de fadiga. Porém, sempre que a gente adiciona a emulsão com rejuvenescedor, a gente pode ver que há uma queda no valor de FFL. É uma queda não tão significativa, mas que poderia indicar uma menor vida de fadiga. Então, em resumo desse capítulo, quais são as principais conclusões parciais a que nós chegamos? As curvas mestras de módulo dinâmico e a curva mestra de ângulo de fase tiveram destaque as misturas que incorporaram a emulsão convencional e o cimento Portland. Então, elas tiveram comportamentos que favorecem tanto a deformação permanente quanto a fadiga. Outra questão é as misturas preparadas para combinar os ligantes extraídos com RAP com resíduo de emulsão e o filler ativo. Essas misturas foram conduzidas em alta temperatura, aproximadamente 150 graus Celsius, e sem a presença de água. Então, talvez a gente tenha um comprometimento com relação à hidratação do cimento e outros mecanismos que possam acontecer dentro da mistura que a gente não conseguiu observar aqui no nível de ligantes. No PG, então, a gente tem a adição das emulsões aos ligantes extraídos, resultou em uma mudança de classe,
No entanto, não houve prejuízo significativo em relação à deformação permanente. Aqui, no MSR, a maioria das amostras analisadas ficou classificada, então, como um tráfego extremamente pesado, que é a classe E, com exceção justamente da MRE2 5070 e da MRE2 6085, que elas caíram de classe e ficaram classificadas como tráfego V muito pesado. As duas com incorporação do rejuvenescedor com o que acontece? Quando a gente colocou o cimento de volta, elas recuperaram a classe, voltaram a ser a classe E. Porém, elas, assim, o extraído do RAP 5070 com a E2 permaneceram na classe V. E os valores, então, de FFL do MR1 RAP 5070 e do MR1 5070 com o cimento sugerem também melhor desempenho em relação à fadiga, por terem valores de FFL superiores. Agora a gente vai entrar no nível de mistura, então já no capítulo de mistura. Então, como é que a gente começou esse capítulo? Primeiramente, a gente fez a granulometria, né, do material. Então, a gente utilizou 70% de fresado e 30% de pó de pedra. Então, esse aqui é o ajuste granulométrico. Então, a gente tem as misturas encaixadas dentro dos limites da faixa C do DENIT e do limite da Virtin. E essas misturas, a gente quis fazer com que elas tivessem o mesmo esqueleto pétreo, a fim de isolar a variável, focando na melhor compreensão dos aglomerantes. Então, a gente aproximou, a gente colocou uma em cima da outra, né, as granulometrias. O fresado do 6085 ele era um fresado mais fino, então a gente encaixou a mistura 5070, ali o RAP 5070, em cima da granulometria do 6085. A gente utilizou, então, no nível de mistura, para realizar a dosagem, os conceitos lá da mecânica dos pavimentos. Então, a gente queria atingir a maior densidade possível para o nosso material e a gente lançou mão, então, do ensaio de Proctor modificado. Para isso, nós construímos 4 curvas de compactação com 5 pontos, né, de variação de adição de teor de emulsão. A nossa água total foi fixada em 3%, que é o máximo orientado pela norma ASTO, e a gente foi variando, então, o teor de emulsão. A gente começou em 2,5, aumentou para 3, 3,5, 4 e 4,5. E a gente traçou, então, essas curvas. O que todas as curvas nos mostraram? Que a nossa umidade, o teor de umidade total, né, ótimo para nós, seria, então, essa mistura com água total, adicionar com essa água total aqui de 6,5, com 3,5 de emulsão e 3% de água. Então, a partir do conhecimento desses valores de densidade máxima, a gente começou a utilizar, então, o compactador giratório, setando, né, especificando que nós gostaríamos de atingir essas densidades específicas. Então, como é que ficaram as nomenclaturas, então, como ficou composta as nossas misturas? Nós vamos ter uma mistura com, todas elas vão ter 13,5 de emulsão adicionada, ou E1 ou E2, né, a emulsão convencional ou emulsão com rejuvenescedor, todas elas com um teor de 2,2% de teor residual, né, aproximadamente. O teor de cimento, de incorporação de cimento, foi de 1%. As fontes de RAP nós temos duas, um 5070 e um 6085, com 70% de RAP de incorporação e 30% de pó de pedra. Como elas vão ser nomeadas, então? ME1 RAP 5070, emulsão convencional com RAP 5070, e emulsão com rejuvenescedor com RAP 5070, com 6085 da mesma forma. Então, é importante ressaltar, o teor de água adicionado foi fixado em 3%, os CPs foram moldados no giratório, permitindo, então, o controle da especificação dessas densidades máximas que nós encontramos no Proctor. Os corpos de prova foram confeccionados para todos os ensaios que nós realizamos, com valores, e acabaram apresentando valores médios entre 14% mais ou menos de volume de vazios, que são valores, né, que são porcentagens de volume de vazios que a gente conseguiu observar na literatura e que chegam muito próximo do que é visto também na prática de engenharia.
Todos os corpos de prova foram curados em estufa por 48 horas a 60 graus ou até massa constante. Quais os ensaios nós realizamos, então, no nível de mistura? O módulo de resiliência, a norma que descreve o ensaio é a DENIT M135 e a STM D7369. O equipamento utilizado, então, foi a UTM 25, que é a nossa prensa universal. Eles foram condicionados a 25 graus por 12 horas, aplicado a carregamento dinâmico num tempo de 0,1% e duração de 0,9 segundos, 0,1 segundos por 0,9 segundos de repouso, ligado a um microcomputador que ia registrando esses valores. O coeficiente de Poisson para a realização do ensaio foi definido em 0,35 para 25 graus Celsius. Também foi realizado o ensaio de resistência à tração. A norma que descreve o ensaio é a DENIT 136 de 2018. Aqui a gente utilizou essa prensa nossa. Aplicação de uma carga estática de compressão distribuída ao longo de duas geratrizes opostas, a fim de obtermos a tensão de tração através do diâmetro horizontal perpendicular à carga. Então, aqui a gente tem o cálculo para a determinação da resistência à tração. O dano por umidade induzida, então, a norma que descreve o ensaio de Lotman modificado é a DENIT 180 de 2018 e a ASTO T283, e serviram de base para nós realizarmos o ensaio. Ele é dividido em 2 grupos, né? A gente tem 6 amostras, 3 condicionadas e 3 sem condicionamento. E o segundo grupo, ele é submetido, então, ao ensaio de RT posterior ao condicionamento de 25 graus e 12 horas, que seria o grupo sem condicionamento. Então, ele é feito um ensaio de RT normal. O primeiro grupo, então, ele passa por todo um protocolo de danificação. Os corpos, então, são primeiramente saturados entre 55% e 80%. O vácuo é aplicado na faixa de 13 kPa a 67 kPa nesse dispositivo. Depois as misturas ficam a menos 18 graus por um período mínimo de 16 horas. São imersas, depois disso, em água destilada a 60 graus por 24 horas. E, por fim, imersos em água por 25 graus por um período de 2 horas. Então, realizado o ensaio de IRT. E isso, ele vai nos trazer, então, a resistência retida à tração depois de todo esse protocolo. Então, agora a gente entra nos ensaios de comportamento. Então, nós fizemos o Flow Number, que é um ensaio que nos traz parâmetros de deformação permanente. Então, a norma que descreve o Flow Number é a DENIT 184, que é o ensaio uniaxial de carga repetida para determinar a resistência à deformação permanente. Obtemos a curva de deformação permanente acumulada versus o número de ciclos. É aplicado o cisalhamento constante definido, acontece quando ocorre o Flow Number. Então, aqui a gente tem uma mistura reciclada a frio no início do ensaio e aqui o final do ensaio, quando ela sofreu o Flow Number. O ensaio foi realizado a uma temperatura de 60 graus Celsius, com uma tensão de 204 kPa e com tempo de aplicação de carga de 0,1 segundos e tempo de repouso de 0,9. E o critério de parada foi 5% da deformação ou 7.200 ciclos. O Hamburgo, então, é um ensaio que segue a norma ASTO T324. Ele foi realizado no simulador de tráfego da empresa Evias. Os corpos de prova foram submersos em água a 50 graus, submetidos a 20.000 ciclos no simulador, cuja roda de aço pesa 705 newtons. O ensaio também foi realizado, nós pedimos para que eles fizessem o ensaio na condição ao ar, ou seja, sem inundação. Então, a gente tem essas duas variáveis no ensaio de Hamburgo. As deformações foram registradas por meio de 11 pontos de leitura ao longo do corpo de prova através dos sensores do LVDT. Também realizamos o módulo dinâmico. O ensaio de módulo complexo, ele foi executado na UTM também, segue a prescrição da norma ASTO T342 e também da DENIT 416, para determinar o módulo dinâmico. Nós fizemos em todas as frequências disponíveis e nessas temperaturas de menos 10, 4, 21, 37, 54 graus. Nessa imagem, vocês estão vendo uma mistura reciclada a frio, submetida ao ensaio de módulo dinâmico a menos 10 graus. Vocês podem ver aqui que está congelado.
Então, depois de nós obtermos esses dados, a gente parte para a modelagem físico-matemática utilizando o modelo 2S2P1D, que nos traz, então, o comportamento viscoelástico desse material, a partir dos cálculos utilizando essas fórmulas. Também conseguimos realizar o ensaio de fadiga, tração, compressão. O ensaio é descrito pela norma ASTO T400. Então, ele é realizado a uma frequência de 10 Hz a 19 graus, variando a amplitude de deformação. Para as misturas recicladas a frio, nós utilizamos entre 80 e 120 microstrain, buscando atingir a ruptura no intervalo de 1.000 a 10.000 ciclos. Também é utilizado o fingerprint, que é quando a gente obtém os dados de módulo dinâmico inicialmente, né, aplicando uma deformação ainda menor nas misturas. E com esses dados do fingerprint, a gente consegue calcular o DMR, que é o Dynamic Modulus Ratio. Depois, a gente tem, então, o deslocamento do pico constante, em que cada ciclo de carga atingir o colapso e vai gerar, então, para nós, essa curva de dano, que é a C versus S. Os dados brutos desse ensaio, eles são processados e combinados em uma planilha eletrônica, onde o modelo SVCD é compilado. Então, a gente tem vários parâmetros do modelo SVCD que vão nos trazer respostas sobre a fadiga desse material. Para ranquear as misturas, então, a gente usa duas equações, a equação que traz as curvas de Wöhler e as equações propostas por Nascimento. Então, agora eu vou apresentar para vocês os resultados do nível mistura. Então, nós temos aqui os resultados de módulo de resiliência. O que a gente consegue perceber? Primeiramente, que todas as misturas, elas, se nós olharmos na literatura, tanto no livro da Bernoulli, quanto no trabalho do Fachin 2018, a gente consegue ver que os módulos de resiliência, eles estão dentro de um universo das misturas asfálticas a quente. Então, que, por exemplo, na literatura da Bernoulli, a gente vai de 2.000 a 8.000 MPa. E aqui, então, elas estão dentro desse universo, e no universo das misturas estudadas por Fachin, que vai de 4.000 a uns 11.000, a gente tem principalmente as misturas que levaram o RAP 5070. Então, aqui, os módulos de resiliência deram resultados superiores justamente para as misturas que tinham o RAP 5070, possivelmente pela questão de ser um RAP mais antigo, estar mais oxidado, e também a gente vê um aumento dos módulos quando a gente insere o rejuvenescedor. Então, as duas misturas, independente do RAP, tiveram um aumento dos valores de MR. A resistência à tração, a gente tem também valores que atenderam a essa norma americana, a ASTO R117. Ela pede que as misturas recicladas a frio tenham um valor mínimo de 0,31 MPa. Então, todas as misturas recicladas a frio atenderam aos critérios dessa norma a frio. Porém, quando a gente pensa em misturas a quente, a gente vê que não, né? Que seria 0,65, então elas não atenderiam. Então, aqui a gente já consegue também inferir um pouco a questão da fadiga. Talvez o RT nos dê indicativos da questão da tração, né? Dos esforços de tração. E a gente vê que as misturas recicladas a frio, elas apresentam-se, principalmente quando comparadas às misturas a quente, como materiais muito frágeis. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que todos os ensaios agora de mistura, eu vou apresentar a comparação com essas duas misturas, que é a U13 DENIT faixa B 5070. A U13, ela é uma mistura que foi estudada nos trabalhos de Fachin 2018, Schuster 2018 e Brondani 2019, e ela está ranqueada como uma mistura não muito boa. Já a mistura U2 DENIT faixa C 685, ela também foi estudada pelos 3 autores, fazendo a varredura de todos esses ensaios também, e ela está bem classificada. Então, a gente pegou uma mistura bem classificada e uma mistura não tão bem classificada para a gente conseguir enxergar em que local, né, o universo em que estamos
colocando as misturas recicladas a frio, onde elas se aproximam ou se afastam desse comportamento das misturas asfálticas a quente. Na análise do dano por umidade induzida, então a gente teve um bom comportamento das misturas recicladas a frio quando nós falamos da ASTO M352 e do autor do Hicks 1991. Por quê? Porque eles nos trazem que elas precisam atingir pelo menos 70% de RRT. Então, todas as misturas recicladas a frio, elas atendem tanto a norma americana para a mistura reciclada a frio, quanto ao Hicks, que falava mais em relação às misturas a quente, né? Que seria um valor que foi observado em vários departamentos estaduais americanos para misturas a quente. As três primeiras misturas aqui, a M1 5070, a M2 RAP 5070 e a M1 6085, elas não atenderiam aos critérios de mistura quente do SuperPave, né, das especificações SuperPave, porque ele pede um mínimo de 80%. Mas a gente consegue destacar aqui a ME2 6085. Talvez haja alguma contribuição aqui do rejuvenescedor e dessa interação dele com o RAP 6085, promovendo, então, uma melhor adesividade para essa mistura e fazendo com que ela ficasse menos suscetível ao dano por umidade induzida. E a gente vê que os valores de mistura reciclada a frio, surpreendentemente, estão próximos dos valores que a gente encontra, ou às vezes até melhores, quando a gente vê esses ensaios de dano por umidade induzida em misturas a quente. Vocês podem ver aqui nas imagens, são misturas recicladas a frio, não houve nenhum processo de desintegração, nem nada, elas ficaram bastante íntegras, e por isso também a gente tem esses resultados tão bons. Já no ensaio de flow number, então, a gente tem esses resultados. O que aconteceu? As misturas com 50-70, a gente vê aqui que o flow number é muito influenciado, que a deformação permanente aqui foi muito influenciado pelo tipo de RAP. Então, as misturas com 50-70 não atingiram o flow number, então a gente foram até 7.200 ciclos e não deformaram, ficaram intactas. Já as misturas com 60-85 atingem, então, esses valores de flow number, 914 e 1564. Todas essas misturas, elas atendem tanto aos limites de tráfego de nascimento, para tráfego médio pesado, atendem também ao tráfego pesado de faquin e aos tráfegos pesado, tanto na condição normal quanto na condição severa para o Medina, para os valores especificados no Medina. As únicas que não atendem seria ao tráfego extremamente pesado, os limites de tráfego extremamente pesados de faquin e os limites de tráfego extremamente pesado em condições severas do Medina. Então, só as 6085 não atingiram esses valores. Então, a gente consegue ver aqui no flow number que a deformação permanente não representa um problema para as misturas recicladas a frio. O que acontece no Hamburgo? No Hamburgo, a gente percebeu que quando as misturas foram inundadas, elas não conseguiram atingir esse limite elas passaram, né, do limite de 6 milímetros, atingindo esse valor da ASTO T283 para misturas a quente. Então, a gente não consegue ter um bom resultado frente à deformação permanente e a questão do dano pela água no Hamburgo. Quando o ensaio é feito sem inundação, a gente vê que não há esse problema. Então, aqui talvez a gente tenha indicativos de que realmente a água talvez possa ser prejudicial para as misturas a frio. Só que a gente sabe que na prática de engenharia, normalmente essas misturas, quando elas são colocadas na base, elas vão estar protegidas por estruturas robustas e impermeáveis, né, se nós tivermos corretos dispositivos de drenagem, espessuras robustas e bem realizadas. Então, durante esses estudos, a gente encontrou uma recomendação do Departamento do Texas sobre misturas recicladas a frio, que até então a gente não tinha conhecimento.
Essa recomendação do Texas, ela é direcionada para misturas a frio. Ela diz que eles não podem atingir o limite de 12,5 milímetros entre 5.000 e 15.000 ciclos e a uma temperatura inferior, uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, se nós fôssemos, se nós soubéssemos disso, né, talvez a gente conseguiria dizer que todas as misturas atingiram ao seu propósito, né? Elas seriam aprovadas nos projetos lá no Texas. Por quê? Porque a única que, extrapolando os dados, né, a única que não passaria seria a ME1 RAP 5070. Todas as outras misturas atenderiam aos valores máximos de 12,5 milímetros de deformação no Hamburgo para condições menos severas de aplicação, né, desses materiais. Agora a gente entra nos ensaios de módulo dinâmico. Então, a gente tem, no módulo dinâmico, a gente consegue linearizar tanto o módulo dinâmico quanto o ângulo de fase. Por que a gente fez essa linearização? A gente tentou demonstrar quais os valores de módulo, de rigidez dessas misturas nas temperaturas que a gente acredita que elas estariam expostas em campo. Então, para aproximadamente 15 graus, 25 graus, 35 graus Celsius, esses seriam os valores de módulo dentro desse universo das misturas estudadas na pesquisa. Então, a gente percebe aqui que há um aumento do módulo de resiliência das misturas ME2 RAP 5070, já aqui a gente pode destacar essa questão, né, delas serem mais rígidas, e a queda aqui nos valores de rigidez quando a gente tem o RAP 5070. A mesma coisa acontece no ângulo de fase. O ângulo de fase ele vai aumentando com a temperatura, então a mistura deixa de ser elástica, tendendo a um comportamento viscoso, e a gente percebe também um comportamento mais elástico das misturas com o rejuvenescedor, principalmente das misturas ME2 com RAP 5070. Então, a mistura com o rejuvenescedor e o RAP com o ligante convencional. Então, para o módulo dinâmico, a partir do momento que a gente tem os dados do ensaio, a gente consegue modelar o 2S2P1D. O 2S2P1D nos dá esses 4 principais gráficos, né? Então, a gente tem o coli-coli, que é esse gráfico aqui, que é a E2, em relação a E1, que é o comportamento viscoso irreversível no eixo Y. Então, a gente tem a E2, que é o comportamento viscoso irreversível. No eixo X, a gente tem a E1, que é a parte recuperável da energia armazenada. O que isso significa? Quando a gente vê aqui essa queda, essa diminuição nesse valor, por exemplo, da ME2 RAP 6085, que ela que tem um menor valor, ela tem uma menor tendência viscosa em relação às demais, indicando uma melhor capacidade de atenuação desses esforços e um retorno às condições iniciais. Já quando a gente vai para o diagrama Black, a gente vê que com o aumento da temperatura, a gente tem um aumento nos valores de ângulo de fase, e a partir dos 37 graus aqui, a gente tem uma mudança de comportamento. Então, o que acontece? A temperatura aumenta, o ângulo de fase aumenta também, e há uma queda aqui nos valores de módulo. Já nas curvas mestras, a gente tem duas coisas importantes para destacar. Nas elevadas frequências, a gente tem relação com baixas temperaturas e deformações elásticas. Então, quando a gente está mais à direita aqui do gráfico, a gente tem essa questão de altas frequências e baixas temperaturas. Já quando nós estamos nas baixas frequências, elas também estão relacionadas com deformação viscoelástica e altas temperaturas, aqui mais à esquerda do gráfico. Então, o que a gente consegue destacar aqui na curva mestra de módulo dinâmico? A gente percebe que há uma menor rigidez em todo o espectro da curva para a mistura ME2 RAP 6085. Então, aqui a gente tem também plotado os dados experimentais junto com a modelagem, né? Então, a nossa linha é o modelo e os pontos são os pontos experimentais. E a gente destaca o comportamento justamente da MRE2 5070, que ela tem uma maior rigidez nas baixas frequências e uma menor rigidez nas altas frequências. Essa mistura possivelmente se comportaria
comportaria melhor em campo, tanto com relação à deformação permanente quanto à fadiga. Então, aqui no módulo dinâmico, a gente já tem esses indícios, essas indicações do comportamento do material lá depois na mecânica. A mesma coisa acontece aqui no ângulo, nas curvas mestras de ângulo de fase. Então, a gente vê um melhor comportamento inicialmente das misturas com a EU1, né, sem o rejuvenescedor, misturas com emulsão convencional, e depois ela muda de comportamento e passa a ter um melhor comportamento das misturas com a E2, justamente trazendo novamente essa questão da deformação permanente e da fadiga. Aqui eu trouxe plotada tanto a modelagem no S2P1D das misturas a frio, junto com a modelagem das misturas asfálticas a quente que a gente vinha estudando durante toda a análise dos resultados. O que a gente consegue ver aqui que é evidente? O aumento do módulo dinâmico e o aumento da frequência fazem com que haja esse aumento na rigidez do material. Só que é evidente aqui que a suscetibilidade térmica e cinética das misturas asfálticas recicladas a frio é muito, né? É bastante significante e menor do que as misturas asfálticas tradicionais a quente. Esse fenômeno é mais, a gente consegue visualizar ele ainda mais nas altas frequências e nas baixas temperaturas, que seria aqui, onde as misturas recicladas elas começam a apresentar valores de módulo cada vez mais estáveis em todo o espectro da curva. Então, lá no início, elas ainda sofrem algum tipo de mudança de comportamento, mas a partir do momento que a gente vai para as altas frequências e baixas temperaturas, elas passam a ter valores mais estáveis. Agora a gente já entra na fadiga, nos resultados de fadiga, tração, compressão do nosso material. Então, graças à compactação bem realizada, a integridade do material, foi possível realizar o ensaio de fadiga, tração, compressão no laboratório. Então, aqui a gente tem as curvas de Wöhler experimentais. Aqui a gente consegue destacar o comportamento da ME2 RAP 5070. Por ele estar mais à esquerda, aqui a gente tem um pior comportamento à fadiga. E já a MRE1 RAP 5070, ela tem uma envoltória de ruptura menos inclinada. Então, essa reta ela está menos inclinada, sugere que se nós extrapolarmos, por exemplo, para mais ciclos, a gente teria uma deformação mais baixa, né? Ele conseguiria suportar mais ciclos com uma menor deformação. E quando a gente vai para menores deformações, a gente consegue ir até com menores ciclos, a gente vai a deformações mais altas. Também, a partir do momento que nós temos as curvas de Wöhler experimental, a gente consegue traçar essas curvas C versus S. Então, o C versus S é o ponto de partida da modelagem SVCD. O que a C versus S nos mostra? A perda de integridade observada com o acréscimo de dano. Então, vai caindo a integridade do material com o aumento do dano. O que a gente consegue ver aqui é que as misturas com 5070, com o RAP 5070, elas perdem essa integridade aproximada entre 20% e 40% do dano, né, aplicado. Já as misturas com 6085, elas conseguem suportar, né, elas perdem a sua integridade apenas lá próximo dos 70% da perda dessa integridade, né. Outra questão aqui, a gente plotou, então, a C versus S das misturas asfálticas a quente, junto com as misturas recicladas a frio. Então, a gente vê aqui um comportamento muito mais frágil das misturas recicladas a frio do que das misturas asfálticas a quente, já nos dando indicativos de qual seria o possível forma, né, de rompimento desse nosso material. A fadiga, tração, compressão também, ela apenas com a curva C versus S ou com a curva de Wöhler, a gente não consegue determinar a questão da fadiga pura e simplesmente com esses fatores. Então, o modelo SVCD, ele traz outros critérios para complementar o estudo da fadiga. Então, outro critério é o GR, que é a pseudodeformação liberada. Ele representa, então, o melhor desempenho à fadiga para as misturas que ficam mais
para cima e mais à direita. Ou seja, conforme a gente mantém o mesmo valor de GR, se a gente traçasse, né, uma reta aqui, a gente teria o mesmo valor de GR com deformações mais altas, mais à direita e mais para cima. Também, para complementar a análise de fadiga, nós temos o critério de falha, o DR. O que o DR nos mostra? Que quanto maior a inclinação, né, maior o coeficiente angular da reta, maior vai ser a resistência à fadiga. Então, novamente, para esses gráficos aqui, o melhor comportamento à fadiga seria para as misturas com o RAP 6085 em relação às misturas com RAP 5070. A partir do momento que nós temos esses valores, a gente consegue traçar com as equações de nascimento as curvas de Wöhler simulado. Então, para as misturas recicladas a frio, aqui a gente simulou entre 50 e 150 microstrains, e a gente tem, então, esses valores de formação em relação aos números de ciclo. Aqui a gente comparou, então, com as misturas a quente. A partir do momento que a gente tem as curvas de Wöhler simulada, a gente consegue traçar os gráficos, né, de FFM. Então, é o fator de fadiga da mistura. Quanto maior esse valor, melhor será o comportamento da mistura à fadiga, né? Isso ficou bem explicado nos trabalhos do Nascimento, Schuster, 2023, entre outros. Então, o que a gente percebe aqui, analisando o FFM? As misturas com RAP 5070 no estudo do material, elas apresentam um pior comportamento à fadiga por terem valores de FFM mais baixos. Outra questão a ser destacada é que as misturas que levam o rejuvenescedor tiveram FFMs maiores do que as que têm a emulsão convencional. Mas a gente também consegue observar que os valores das misturas recicladas a frio não são tão altos ou tão bons quanto os das misturas a quente. Então, novamente, a gente percebe o indicativo que talvez o critério de falha dessas misturas realmente seja a fadiga. Então, de posse desses dados, a gente parte para a análise mecanística dos pavimentos. A gente fez, então, a análise utilizando a AMC, que é a análise elástica de múltiplas camadas, utilizando, então, o componente do método ele faz parte, né, do componente de método de dimensionamento mecanístico empírico de pavimentos asfálticos. Originalmente era denominado CISPAV, atualmente faz parte do Medina, e foi idealizado por Franco em 2007 e utiliza a teoria elástica de múltiplas camadas de Burmester e tem a funcionalidade, então, de presumir os esforços gerados por meio do cálculo das tensões, deformações e deslocamentos. Então, essa aqui são as estruturas que a gente utilizou. Nós temos uma estrutura E1 com 5 centímetros de revestimento, 20 centímetros de base, 20 de subbase e o subleito. Todas essas estruturas, elas vão permanecer iguais aqui no sentido de espessuras de base, subleito e na questão dos módulos de resiliência dos materiais e os coeficientes de Poisson vão permanecer os mesmos. O que foi variado foi as espessuras do revestimento, então nós temos uma estrutura com 5 centímetros, uma com 10 centímetros e outra com 15 centímetros, e o módulo de resiliência, aqui nós utilizamos nas de 5 centímetros uma mistura 50-70, e aqui nas misturas de 10 e nas estruturas de 10 e 15 centímetros, 60-85 para compor as misturas do revestimento. Então, a gente tem módulos maiores, e esses valores são justamente das misturas asfálticas que a gente analisou, a U13 e a U2. O que a gente fez? Quando a gente substituiu o valor da mistura reciclada a frio no lugar da base. Então, a gente só trocou os valores aqui de modo de resiliência para cada uma das 4 misturas. Então, a gente vai ter uma E4 com o MR1 5070, uma E4 com a MRE2 5070 e assim por diante. Só variando, então, os valores da mistura reciclada, da camada de mistura reciclada. Quais são os pontos de análise? Nós vamos analisar a deflexão no topo do pavimento, no topo do revestimento, a deformação de tração
no fundo do revestimento e a deformação de tração também no fundo da camada reciclada, porque nós supusemos durante todo o estudo que esses materiais teriam tendência de comportamento de misturas asfálticas. E também a tensão vertical de compressão no topo do subleito. Esses são os pontos analisados no AMC. Então, o que a gente consegue ver? Na deflexão, no topo do revestimento, a gente percebe que apenas incrementando a espessura, a gente tem uma queda de cerca de 30% aqui, do 71 para o 50, para o 37, a gente vai diminuindo cerca de 30%, só pela robustez da estrutura, né? Por ampliarmos a espessura da estrutura. Só que quando a gente coloca o material reciclado na camada de base, a gente tem uma queda aqui de 56% aqui, uma queda aqui de 56%, aqui uma queda de 50% e aqui uma queda de 42%. Então, a gente consegue ver o quanto o aumento na rigidez dessa camada de base proporciona uma maior proteção do revestimento. Já quando a gente analisa a deformação de tração no fundo do revestimento, a gente vê valores de deformação da ordem de 255, caindo para valores da ordem de 22, quando a gente insere, então, as misturas asfálticas na base. Essa queda é de 93%, então é uma queda de deformação de tração bastante acentuada. Já quando a gente vai aumentando a robustez, cai para 83%, a diferença é 74%, mas ainda assim a gente consegue ver o quanto é positivo o aumento da camada, da rigidez na camada de base para a proteção dessa deformação de tração no revestimento, então prolongando possivelmente a vida de fadiga dessa estrutura. Aqui a gente tem a análise elástica de múltiplas camadas, a questão da deformação de tração no fundo da camada de base. Então, a gente vê que houve um aumento da deformação de tração nessa camada de base, principalmente para os materiais com 685. Então, aqui a gente já tem indicativos de um pior comportamento em relação a fadiga nessa camada para esses materiais com 685. E com relação à tensão de vertical de compressão, então a gente vê que a utilização das misturas recicladas a frio realmente traz um aumento da proteção do subleito, porque as tensões que chegam no subleito são muito inferiores em relação a uma base BGS comum. Aí a gente fez, então, a análise do LVCD, utilizando a versão beta, e esse é o precursor do FlexPave, né, o SVCD. Ele utiliza, então, a abordagem do modelo SVCD para caracterizar a degradação dos pavimentos. Essa ferramenta é muito robusta e avalia o desempenho das estruturas rodoviárias. Ela considera várias questões, como a propriedade viscoelástico, dano por fadiga, características climáticas, magnitude de tráfego, envoltórias de ruptura e curva C versus S. Então, foram realizadas análises de desempenho dos materiais desta pesquisa inseridos nas camadas de base. Então, o que a gente fez aqui? Também são as mesmas estruturas lá que a gente viu no AMC, só que aqui a gente tem a questão do tráfego, então a gente tem um VDM de 600 para as misturas de 5 centímetros, um VDM de 3.500 para as de 10 centímetros e um VDM de 11.950 para as de 15 centímetros. O que vai variar aqui são os valores da U13, né, e da U2, então das camadas asfálticas, elas vão entrar valores que estão na tabela que eu apresentei na tese, então a gente tem dados de modelo SVCD, o shift factor e o modelo sigmoidal que vai ser inserido lá no software e para poder fazer as simulações. O que aconteceu quando a gente fez as simulações? Para uma curva de dano, quando a gente vê a estrutura de referência, que seria apenas o revestimento com uma base de BGS, a curva de dano ao longo dos 120 meses tem uma danificação total muito elevada, atingindo o dano de 1, né? Então, ela é problemática frente à fadiga quando analisada no cenário de 5 centímetros de espessura.
Já quando a gente bota a mistura reciclada a frio na base, ela apresenta uma baixa incidência de dano, atingindo no fim do projeto valores da ordem de 0,2 aqui, o revestimento, sugerindo que a camada continua com capacidade de suporte considerável mesmo após os 10 anos. Só que a gente vê que a camada reciclada já passou do 0,35 de dano. A ME2 6085 tem um dano semelhante à camada de revestimento, próximo de 0,6, indicando maior susceptibilidade à fadiga. Quando a gente aumenta, então, a espessura do revestimento e melhora a mistura asfáltica, então a gente tem uma queda nos valores do dano, que são contribuições dessas duas questões. E quando a gente insere na camada de base o material reciclado, a gente vê que o dano acumulado ocorre apenas na camada reciclada, sendo da ordem de 0,1, e esse dano sugerido que o sistema estrutural obteve um aumento de capacidade de resistir ao dano por fadiga. Já eu fiz mais simulações, tá, pessoal? Eu só estou mostrando o melhor e o pior cenário para as nossas misturas. Então, a ME2 6085, que seria o pior cenário no LVCD, a gente não tem dano na capa, só que a gente vê que há um aumento significativo do dano na camada reciclada, chegando aos 120 meses a atingir um dano de 0,6, indicando que vai haver fissuração nessa camada. Já quando a gente vai para 15 centímetros de capa, a gente vê, né, que já não há um dano significativo por si só, mas quando a gente coloca a mistura reciclada, a gente vê que o dano é praticamente inexistente em ambas as estruturas, né? Tanto na camada de base quanto na camada de revestimento. Quando a gente vai para o ME2, também a gente não tem dano na camada de revestimento, porém há um dano da ordem de 0,5 na camada reciclada. Como a questão da robustez das camadas podia ficar, a gente quis otimizar a estrutura. Então, a gente foi diminuindo a espessura de capa ao máximo, para nós fixando 0,35 de dano. A primeira estrutura a primeira camada que atingisse 0,35, a gente ia parar. Então, a gente foi reduzindo as espessuras da capa e chegamos nesse 0,35. O que aconteceu foi que o melhor desempenho foi observado para as misturas ME2 RAP 5070 em qualquer uma das condições de tráfego alto ou muito alto, indicando, então, possivelmente o melhor comportamento dessas misturas e a gente conseguindo fazer uma redução total das duas camadas de torno de 27% e 31%. Então, as conclusões parciais são que o MR das misturas recicladas a frio conseguiu atingir valores típicos, os resultados satisfatórios de RT, né, atendendo à norma, o DU e todas as misturas atendem aos limites estabelecidos. O flow number também revela que uma alta dependência da questão do RAP e em relação à deformação permanente nós não teríamos problema. O Hamburgo, talvez se nós tivéssemos uma norma menos severa, nós conseguíssemos bons resultados. No módulo dinâmico, então, a gente vê um melhor comportamento da mistura ME2 RAP 5070. O parâmetro FFM indica melhor comportamento das misturas com 6085. E tanto a MC quanto a LVCD evidenciam contribuições positivas no desempenho dos pavimentos. Então, as considerações finais foram que a gente realmente teve limitações quanto à questão de correlacionar a escala ligante com a escala mistura, justamente pelo processo de realização da mistura a quente lá nas pastas bituminosas, mas a gente observa contribuições positivas no comportamento do ligante extraído quando inserido o resíduo da emulsão e os fillers. O emprego do Proctor para definir a densidade máxima e utilizar esse valor depois no CGS mostrou-se uma escolha muito promissora, garantindo integridade do material e possibilidade de realizar todos os ensaios. A qualidade na compactação, então, permitiu a gente realizar um ensaio de fadiga, tração, compressão, e também apresenta-se para nós a fadiga como principal modo de falha das misturas recicladas a frio, justamente por tudo isso que a gente já apresentou. Nos resultados dos ensaios índices, então, o comportamento mecânico, verificou-se que é muito importante nós protegermos a camada reciclada, tanto pela robustez, né, a espessura do revestimento, quanto a manutenção dos dispositivos de drenagem.
Normalmente, essas estruturas não estarão expostas a condições tão severas quanto a essas que nós aplicamos nos ensaios. Então, seria muito importante nós termos boas composições e combinações estruturais e mantermos essas estruturas de drenagem. A análise mecanística dos pavimentos foi conduzida com o propósito de respaldar essa interpretação dos resultados obtidos nos ensaios. Os resultados do LVCD estão em consonância com a MC, eles conversam, e os resultados do AMC evidenciaram a eficácia das misturas recicladas a frio como camada de suporte em pavimentos, contribuindo à prolongação da vida útil da estrutura. E no LVCD, as misturas a frio compostas com 50-70 foram aquelas que demonstraram melhor desempenho, e a utilização, então, das misturas recicladas a frio com emulsão e cimento resultou em uma notável melhoria das resistências à fadiga. Então, esse estudo alcançou seus objetivos, proporcionou uma visão abrangente do comportamento mecânico das misturas, contribui para preencher lacunas identificadas na literatura, principalmente com relação à fadiga e análise mecânica, promove ativamente, é importante nós promovermos ativamente a adoção das misturas asfálticas recicladas a frio, vislumbrando tanto o potencial promissor pela bom desempenho na mecânica das estruturas, como pela questão da sustentabilidade. Eu trouxe algumas sugestões para estudos futuros, a questão de melhorar tentar encontrar uma maneira de correlacionar essas escalas, estudar coeficientes de variação e índices máximos para nós termos normas brasileiras para a especificação desse material, ampliar o banco de dados, realizar um monitoramento de trechos experimentais, então, para a gente conseguir fazer análise mais aproximada, né? E avaliar possivelmente os custos de obtenção do material e a possibilidade de utilizar a questão dos créditos de carbono e quantificar esses ganhos ambientais. Gostaria de agradecer ao FSM, ao PPGEC, ao GEPAS, a todos os amigos, os colegas, pessoal que ficou ali comigo sempre, a Bolsa da CAPES e da Petrobras, e a Petrobras também por todo o suporte de material e maquinário, enfim, por todo o laboratório. Muito obrigada, professor Luciano, obrigada, banca, a todos vocês.